Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 3, Confusão e Compreensão. A primeira coisa que a Ins viu após o teletransporte foi uma colina. Porém, não era tão alta quanto uma. Era mais um calombo na terra, com no máximo 6 metros de altura. O monte de terra estava coberto de vegetação densa do tipo que se poderia encontrar nas planícies, e dava a impressão de estar lá desde os primórdios. Muitos montes semelhantes pontilhavam a paisagem não importando onde olhasse, dando a impressão de que cobriam a região circundante. Naturalmente, esse não era o caso. Esta paisagem foi criada por Mari, um dos guardiões da grande tumba de Nazarick. Os muros da superfície da tumba foram enterrados sob esses montes. A Ins ativou Fly e sobrevoou o amontoado de terra. Dentro de seu amplo campo de visão, a única coisa que podia ver era a terra coberta de ervas daninhas, sem nenhum traço do nível da superfície da grande tumba de Nazarick. Estava quase completamente coberta pelo solo. A Ins pairou inerte por muito tempo, mas continuou voando em sua velocidade atual. Uma vez que ele chegou a um certo ponto, o cenário mudou, e ele sentiu como se tivesse perfurado uma espécie de membrana fina. O terreno montanhoso desapareceu e o cenário familiar de casa encheu os olhos de Ins. Este era o sinal de que ele havia violado a camada protetora de ilusões. Sem diminuir a velocidade da magia Fly, a Ins continuou em direção ao seu destino, o grande mausoléu central. Isso porque esta era a única entrada para a grande tumba de Nazarick. Ao aproximar-se dos degraus brancos do mausoléu, ele descobriu inúmeras formas abaixo dele. Suprimindo seus sentimentos de ansiedade, ele desceu diante delas. Bem-vindo de volta, Insama, disse uma voz feminina gentil. Logo foi seguido por um coro de outras saudações e boas-vindas. A mulher de vestido branco imaculado que estava diante dele não era outra senão Albedo, a supervisora guardiã da grande tumba de Nazarick. Ela era a única com a imagem mais clara da situação atual. As 4 empregadas atrás dela eram membros das empregadas de batalha, Pleiades, e atrás delas havia uma linha de 80 vassalos. Depois de falar com Albedo através de Message, ele dera a Narberal suas ordens e então se teleportou de volta imediatamente. O fato de que Albedo conseguiu reunir tantas pessoas para receber a Ins em 5 minutos, deixou claro sobre a habilidade de Albedo como administradora. Cheio de respeito por esse fato, a Ins levantou a mão e acenou em resposta aos cumprimentos de seus vassalos. Talvez ele devesse ter dito algumas palavras em agradecimento, mas isso não era adequado, dadas as circunstâncias. Albedo sobre aquilo que disse por Message. A Chautiar realmente nos traiu? Ele queria fazer essa pergunta, mas hesitou. O desconforto cresceu dentro dele, ele temia que, se perguntasse sobre a traição, descobriria a verdade nua e crua. Além disso, era perigoso demais discutir esse assunto na frente dos vassalos. Claro, vamos discutir isso em outro lugar. Pensava o mesmo, o que me diz do Salão do Trono? Seria perfeito. Bem, Yuri, presenteie-o a Insama com seu anel. Uma empregada de óculos avançou das empregadas alinhadas atrás de Albedo. Yuri usava o mesmo uniforme básico de limpeza pronto para combate que Narberal, mas havia algumas diferenças em sua roupa. O uniforme de empregada de Narberal foi projetado para protegê-la, mas a roupa de Yuri priorizava a mobilidade. A prova disso podia ser vista na falta de partes metálicas na parte da frente da saia. Suas manoplas de metal estavam cobertas de ponteiras do mesmo material, e tudo que ela tinha que fazer era cerrar os punhos, para transformá-las em armas mortais. Sua grossa gargantilha azul estava decorada com uma pequena pedra translúcida. A pedra irradiava uma luz de seu interior, que brilhava e tremeluzia como se escondesse uma chama por detrás. Seu cabelo estava enrolado em um coque, e seus traços retilíneos eram frios e elegantes, dando-lhe um ar de sabedoria. Era Yuri Alpha, líder assistente das empregadas de batalha, Pleiades. Como Sebas era seu líder, não seria errado considerá-la gerente das Pleiades. Ela segurava uma bandeja com as 2 mãos, que estava coberta com um pano de cetim roxo. O pano em si trazia o anel de Ains ou Algon. A Ins pegou o anel e colocou-o em seu dedo anelar. Este anel permitia que o seu portador se teletransportasse livremente pela grande tumba de Nazarick. A Ins o removia durante qualquer excursão ao mundo exterior porque temia que pudesse ser roubado. Quando ele olhou para o anel em seu dedo esquelético, a Ins sentiu insatisfação. O desconforto de não usar por vários dias desapareceu, substituído por uma alegria plena. Então vamos, Albedo. Ele não podia se teletransportar diretamente para o Salão do Trono, então usou o poder do anel para mandá-lo ao recinto que era diretamente adjacente ao Salão do Trono, o Lemegeton. Assim que chegou, as portas maciças foram abertas e a Ins entrou na companhia de Albedo, indo para o trono de cristal. Enquanto caminhava, a Ins perguntou algo que pensava há algum tempo. Então, antes de começarmos, tenho algumas perguntas. Você disse que a Chautiar nos traiu. Então, quando ela nos traiu, como Sebas, que estava junto dela, reagiu? Ou ele não estava por perto? Sim, senhor. Não houve sinais de traição por parte dele. Mas então você chegou a questionar o Sebas a respeito disso. Eu o fiz, e ele emitiu um relatório. De acordo com Sebas, eles encontraram um grupo de bandidos. Depois disso, Chautiar foi em direção ao esconderijo dos bandidos para capturá-los.
Nada suspeito ocorreu durante o ocorrido, e ela proclamou vocalmente a intenção de suprema lealdade ao Senhor, a Insama. Entendi. Ou seja, alguma coisa aconteceu depois disso, algo que a fez decidir nos trair. Exatamente. Além disso, ela levou 2 Vampire Brides com ela. No entanto, elas parecem ter sido destruídas. Mesmo? Mas se for assim, não, isso significa que algo aconteceu que as destruiu. Então, resumirei o que aconteceu do meu jeito. Ainz tinha quase terminado seu relatório no momento em que eles alcançaram as escadas para o trono. No entanto, ele ainda não havia chegado aos eventos da tumba, então continuou falando. Depois que tudo terminou, Albedo, que estava em silêncio ouvindo atentamente, assentiu em reconhecimento. Ainz queria perguntar se ela lidara bem com a situação, mas havia algo mais importante que ele queria saber. Ele olhou para o trono e recitou a senha designada. Master Source. Abrir. Uma janela translúcida apareceu diante de seus olhos. Parecia o console, mas era completamente diferente dele. A janela tinha várias páginas, cada uma coberta por caracteres densamente compactados. Este é o sistema de administração da grande tumba de Nazarick. Continha os custos diários de manutenção, os números e tipos de vassalos presentes, todos os tipos de armadilhas mágicas, truques e outras coisas semelhantes. Daqui, poderia exercer controle em grande escala sobre todos os mecanismos. Ainda nos tempos de Yggdrasil, alguém poderia acessar este sistema de qualquer lugar, mas depois de algumas experiências, Ainz descobriu que neste mundo, o sistema só poderia ser operado a partir do coração da dungeon, o Salão do Trono. Pena que é meio chato ter de vir até aqui, pelo menos eu tenho o anel, então facilita muito, não é nada demais. Com movimentos previamente praticados, Ainz ativou e ampliou a página de status dos NPCs. Esta página registrava os nomes de todos os NPCs feitos pelos membros da guilda. Depois de mudar o método de classificação da ordem alfabética, katakana, para a ordem nivelada, do mais alto para o mais baixo, os olhos de Ainz navegaram pela lista e então, seus olhos pararam em um único ponto. Então, ele silenciosamente virou o olhar para o rosto de Albedo. Sim, tornou-se assim. Em meio a um mar de nomes escritos em branco, apenas o nome Shoutjar Bloodfallen foi mostrado em preto. Ainz sabia o que essa mudança significava, mas ele examinou 2, 3 vezes, e depois de perceber que seus olhos não estavam enganados, ele gritou, impossível, dentro de seu coração. Se seu rosto esquelético pudesse exibir uma expressão, seria de choque. Ela está morta. Ainz continuou questionando Albedo. Em seu coração, ele esperava que algo tivesse acontecido ao sistema quando eles foram trazidos para este mundo. No entanto, a verdade que Albedo falou era insuportavelmente cruel. Se ela estivesse morta, seu nome teria desaparecido e deixado um espaço em branco. Com toda a probabilidade, isso representa traição. Tem razão. Quando Ainz respondeu assim a Albedo, ele lembrou o significado dessa mudança quando a viu pela última vez em Yggdrasil. Albedo chamou isso de traição, mas era um pouco diferente do que o sistema estava exibindo. De fato, falando de maneira geral, era semelhante à traição, mas essa mudança de cor ocorria quando um terceiro usava controle mental para fazer um NPC tomar ações hostis temporariamente. Não pode ser. Ainz expressou a negação em seu coração mais uma vez. Shoutjar e Ainz eram ambos Undeads, o que significava que eram de raças imunes a todos os tipos de efeitos que afetavam a mente. Então, como Shoutjar tinha sido controlada, era mais fácil aceitar o fato de que Shoutjar simplesmente havia traído Nazarick. Por exemplo, talvez estivesse insatisfeita com o modo que era tratada, e alguém lá fora pode ter oferecido melhores condições, levando à sua traição. Se não fosse esse o caso, significava que algo havia acontecido quando eles vieram para este mundo que estava fora do escopo do conhecimento de Ainz. Ainz lembrou o rosto de Fireia. De fato, talvez um detentor de talento como ele, ou mesmo com algum poder desconhecido, poderia ter afetado uma mente Undead. Isso poderia ser o efeito de algum ser, fenômeno, ou efeito especial que é exclusivo deste mundo. Não temos como afirmar. Entretanto, está bem claro que Shoutjar nos traiu, então eu proponho a formação de uma força de ataque imediatamente. Neste momento, Ainz de repente percebeu algo. Será que os vassalos que haviam recebido a volta de Ainz pretendiam eliminar Shoutjar? Ao relembrar dos seres, ele notou que havia muitos vassalos raros de Nazarick. Ditos vassalos possuíam ataques elementais sagrados que eram eficazes contra os Undeads. Albedo falando em um tom de voz firme como aço. Eu gostaria de me nomear como a comandante desta expedição e, se me permitir, eu gostaria de ter o Cocytus como meu oficial executivo e incluir o mar em nossas forças, a Insama. Essas escolhas eram perfeitas para destruir Shoutjar. Ficou claro que Albedo falava sério. Shoutjar Bloodfallen era muito forte. Na verdade, ela era a mais forte dos guardiões, exceto por Gargantua. Portanto, seria necessário que os membros da equipe escolhidos por Albedo estivessem absolutamente certos de derrotá-la, ou então seria muito difícil. O senhor aprova. Não, é cedo demais para chegar a essa conclusão. Vamos verificar as razões por trás da traição da Shoutjar primeiro. É realmente compassivo, a Insama. Mas se alguém ousa se opor aos seres supremos com hostilidade, não há necessidade de mostrar-lhes qualquer piedade. Não misture as coisas, Albedo. Não é que eu esteja mostrando misericórdia a Shoutjar, mas simplesmente não entendo por que ela nos trairia. Se esse tipo de coisa pudesse acontecer a qualquer outra pessoa além de Shoutjar, ele teria que descobrir uma maneira de lidar com isso. Pois se ela estivesse infeliz com a forma como havia sido tratada, então a mesma coisa poderia acontecer com os outros vassalos. Assim, ele teria que tomar as medidas apropriadas para eliminar o mal pela raiz.
Se isso fosse o resultado de algum tipo de habilidade de dominação de um talento, ele também precisaria descobrir alguma maneira de neutralizar isso. Quando ele ouviu através do Message que um NPC criado por seus amigos o havia traído, dado a sua posição de chefe de guilda, ele sentiu como se tivesse sido condenado por todos os outros membros da guilda. Tão grande foi o choque que ele quase caiu de joelhos. No entanto, isso não era mais uma questão simples de ser repreendido por outros. Ele deveria resolver este problema não como um chefe de guilda, mas em sua capacidade como governante absoluto da grande tumba de Nazarick. Era cedo demais para se desesperar, e se, embora fosse impossível, Chautiar realmente tivesse sido controlada pela mente, então ele precisava salvá-la. Se um superior que brandia uma aparência tão imponente e poderosa não salvasse seus subordinados enquanto eles estavam em apuros, logo, não seria adequado para ser um líder. Ainz era o governante de seus súditos e ele tinha que protegê-los. Então, você sabe onde a Chautiar está? Já descobriu a localização. Minhas mais sinceras desculpas, mas ainda não sabemos. Eu considerei que a Chautiar poderia atacar Nazarick, então ordenei que as subordinadas diretas de Chautiar fossem trancafiadas na prisão. Depois despachei outros vassalos para reforçar o primeiro andar. Mesmo? Então vamos visitar sua irmã mais velha para ver se ela pode adivinhar a localização da Chautiar. O quinto andar da grande tumba de Nazarick era uma região extremamente fria, pois foi modelada para ser a epítome do glaciar. Um iceberg branco-azulado ficava no meio de uma extensão infinita de terras gélidas, como uma lápide, parecia brilhar por dentro, e confundia os sentidos. A neve caía do céu pesado e nublado acima, chicoteada em uma dança intensa pelo vento gelado que transportava neblina gélida em suas rajadas. Ao longe havia uma floresta congelada coberta de neve, as árvores pareciam gigantes usando vestidos de puro branco. O vento congelante soprava na roupa de Ainz que tremulou ao vento. Albedo ficou ao lado dele, e quando ele olhou para o jeito que ela estava vestida, Ainz perguntou: "Você não está com frio? Se precisar, pode colocar sua armadura. Ainda devemos ter tempo para isso." Ainz estava completamente imune a todas as formas de ataques de elementos frios. Ele não seria congelado, independentemente de quão baixa a temperatura fosse. No entanto, o mesmo não se aplicava a Albedo. Se ela estivesse em sua panóplia completa de batalha, meras rajadas congelantes como essa não a machucariam, mas no momento ela usava apenas um vestido branco. Ele a perguntou sobre isso antes de se teletransportarem, mas a sensação que teve foi de que ela estava tentando passar-se por alguém valente. Em resposta, Albedo simplesmente sorriu gentilmente para as preocupações de Ainz. "Agradeço por se preocupar tanto comigo, Ainz-sama, mas não é necessário. Este frio não é um problema." Ainz assentiu e respondeu: "Se diz. Normalmente, haveria um efeito ambiental aqui que aplicava danos causados pelo frio e retardava o movimento. Mas operá-lo exigia dinheiro, por isso foi deixado desativado. Talvez ela simplesmente tivesse tido sorte por terem tomado essa decisão logo no início. Ou foi porque Albedo tinha algum tipo de item mágico ou habilidade que negava o dano do frio. Na verdade, os NPCs foram equipados pelos membros da guilda que os projetaram. Havia apenas alguns deles que Ainz poderia confiantemente dizer que entendia completamente, além de Pandora's Hector. Dito isso, ele repassou todos os dados depois de chegar a esse novo mundo. As perguntas encheram a mente de Ainz quando ele olhou para a majestosa mansão de 2 andares diante dele. Este edifício parecia estranhamente fora de lugar nesta terra congelada. Era como uma casa de um livro de fantasia, e parecia cercada por uma atmosfera de conto de fadas. No entanto, sua superfície estava coberta por uma camada de gelo, dando-lhe uma aura desconfortavelmente fria. Na verdade, o nome dessa mansão era o mais distante possível de um conto de fadas. Fora chamada de prisão congelada. E todos os inimigos de Nazarick estavam trancados aqui. Então vamos. Com essas simples palavras, Ainz abriu o portão principal. Embora estivesse coberto por uma espessa camada de gelo, o portão ainda se abria com facilidade, como se desse boas-vindas ao visitante. Uma rajada de ar frio passou por eles no instante em que o portão se abriu. Isso porque o interior da prisão era mais frio do que o ambiente gelado do lado de fora. Foi só depois desse vento de arrepiar que Albedo começou a tremer. Ao ver isso, Ainz enfiou a mão na dimensão de bolso e retirou uma capa carmesim, cuja bainha estava decorada com padrões flamejantes. "Use isso, Albedo. O encantamento não é forte, mas deve ser o suficiente para afastar o frio. E pensar que me apresentaria meus mais profundos agradecimentos. Eu irei valorizá-la por toda a minha vida." Ainz não disse que era um presente, mas depois de ver o sorriso radiante de Albedo, ele não conseguiu reunir nenhuma palavra. Então olhou para o outro lado do portão aberto. Uma passagem silenciosa e escura se estendia para dentro. "Se bem me lembro, os membros sobreviventes da escritura da luz solar estão aqui." "Sim." Neuronistos observa de perto tão quentinho, parece que o senhor está me abraçando. Ainz-sama, cucucu. "É mesmo é? Isso é maravilhoso. Duvido que ser abraçada por braços sem pele ou carne aqueceria alguém." Mas é claro que Ainz não disse isso. No mínimo, ele sabia que não seria apropriado no presente momento. Enquanto Albedo se contorcia e girava ao redor da capa, envolvendo-se com tanta força que quase desaparecia, Ainz se adiantou. "O que está fazendo? Não podemos perder tempo. Ainda mais nessas circunstâncias." "Ah, sim, senhor." A habilidade passiva de Ainz, Undyad Blessing, permitia que ele sentisse todos os Undyads à espreita dentro do complexo. Como era chato, Ainz desabilitou a habilidade para ignorar a presença dos Undyads enquanto descia a passagem congelada. Era
tão fria que parece ter sido pintada de branco azulado. Pessoas sem contramedidas contra a limitação de movimento poderiam acabar tropeçando e caindo no corredor completamente congelado. A Insama, devo entrar em contato com Neuronis? É inadmissível a responsável pela área não liderar o caminho, forçando assim o supremo governante de Nazarica a avançar sozinho. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!